Todos estamos aqui para mais uma aula, né? Gestão e governança de TI para o sexto semestre do ADS. E hoje nós temos uma aula, não vai ser muito extensa, mais rápido, né? Com slides bem completos aí mas a gente vai direto ao ponto, mas o slide é completo para você poder estudar depois sem precisar aí de um material extra, né? Então aqui vou dar o start na nossa apresentação de hoje. Aqui com um PPTzão aqui que o prof fez, que vocês notaram que ele vira a própria capa do vídeo no YouTube depois. Inclusive até falar com vocês, né? Quem puder se inscrever lá no canal do prof lá, vou ficar muito feliz e muito agradecido. Bom, pessoal, seguindo nessa linha aí da governança de TI, sempre comentar com vocês, é uma área burocrática, uma área de muito papel, né? Mas em compensação, uma área muito, um mercado de trabalho muito interessante, sabe? De repente, para quem não se sente, não tem aquele tanta afeição à programação, embora o curso de ADS nativamente peça isso, né? Não que você seja obrigado a ser um programador, mas toda a área de desenvolvimento que é muito rica, você pode trabalhar. Então, só destacando aqui que a governança, além de ser uma área fundamental para os negócios, e é muito claro, pessoal, vou deixar muito claro para vocês. Quem faz uma boa governança são empresas que têm longevidade. É uma empresa que, se você trabalha nela e você percebe que tem essa área, tem essa dedicação, você pode se sentir um pouco mais seguro de saber que nos próximos anos essa empresa vai estar ali, seu emprego vai estar ali. É diferente de uma empresa que não tem isso, onde o risco é muito maior. Mas nós estamos falando de 2020, né, pessoal? Estamos falando de um período em que algo separado não garante nada. Então, uma empresa pode ter uma governança maravilhosa, mas nós estamos na década da sinistra aí, né? Onde tudo pode mudar duas vezes de um dia para o outro. Mas a questão é o quanto estaremos preparados para isso. O quanto você está preparado para isso. O que eu sempre pergunto para os meus alunos é o quanto você está disposto, quanto você está disposta a ir além depois que todo mundo parar. Essa é uma frase que eu gosto de ouvir muito e me motiva muito, especialmente nos momentos mais difíceis. Bom, pessoal, então seguindo nessa disciplina aqui, onde eu reforço, né, a importância dela ser muito grande, nós vamos falar hoje sobre a relação entre a governança da TI e a governança corporativa. E vou mostrar como elas, na prática, como elas estão interligadas. Então aqui a gente vai ver os principais fundamentos da governança corporativa, que é uma governança também, mas nós vamos entender como elas estão posicionadas no real, na prática, como elas funcionam, como elas estão relacionadas aos negócios da empresa e aos negócios de TI especificamente. E aí nós vamos falar de conceitos sobre governança corporativa, vamos falar da lei SOX e de alinhamento estratégico. A lei SOX eu vou explicar para vocês tudo como que é, como que não é, e o quanto essa lei americana fez um efeito cascata muito importante no mundo todo. Bom, então, pessoal, olha só, reforçando o conteúdo da aula passada, governança corporativa, a gente fala de processos bem organizados e processos bem geridos, né? Então, as empresas hoje têm muitos processos. E eu digo que o sucesso da empresa começa quando ela consegue definir claramente que processos são esses. Porque se uma empresa não percebe, se ela não mede corretamente isso daí, ela vai ser uma empresa que vai ter uma imprecisão financeira. Ela vai ter problemas aí de custo, benefício, de impacto real. Porque os concorrentes que estão lá na frente, eles estão fazendo isso. Eles sabem o quanto eles gastam, sabem quanto custa o produto deles, sabem qual é a margem de lucro e consegue detalhar todos os custos envolvidos. Vou dar um exemplo para vocês do McDonald's. McDonald's, é um sucesso, quantas décadas que está fazendo sucesso. Não é à toa. Né? Se você for perceber no McDonald's, quem já trabalhou sabe, cada fatia de queijo, eles sabem quanto custa. Cada folha de alface, eles sabem quanto custa. Então, com esse detalhamento, eles conseguem deixar o produto deles com uma margem de lucro sempre positiva e muito boa, e que isso comprova, né, o sucesso da marca aí no Brasil, só expandindo há tantos anos aí.
No geral, tem problemas também, como todo mundo, como qualquer empresa, mas hoje você pode medir que é sem dúvida, uma franquia de sucesso. Que você só consegue ir mal se a pessoa realmente lutar muito, né? Se seguir lá a cartilha certinho, a chance de ter sucesso é muito grande. Bom, o controle, pessoal. Tudo que a gente fala sobre governança, a gente fala sobre controle. Controle, saber as operações, quando elas começam, quando elas terminam e qual o custo envolvido nelas. E com isso, saber o investimento. Se você sabe quanto custa o seu produto, sabe corretamente o que mercado você quer atingir, você consegue prever o investimento necessário. O investimento necessário adequado, para não ser um investimento abaixo e precisar gastar várias vezes mais e no final acabar gastando mais do que o planejado, ou superinvestimento. Hiperinvestimento também é um problema gravíssimo, né? Você gastar muito mais sem necessidade. Bom, então, governança, pessoal, o que vai ser a governança lá? Ó? A definição aqui, só para a gente debater esse assunto, né? Governança, ato de governar, o exercício da autoridade, ó. A governança, pessoal, ela não é só para TI, ela não é só para administração, né? A governança, ela é aplicada também muito, um exemplo aí prático, na hotelaria, né? Quando você vê lá na hotelaria, lá você vê a governança do hotel, que faz a gestão de atendimento, lavanderia, serviços, limpeza, o mensageiro, né? Para saber se o hotel funciona bem, se ele faz um giro correto, onde você tem um hóspede saindo, já tem um agendamento efetivo, já tem pessoas logo em seguida sabendo que tem que fazer a limpeza, deixar aquele quarto pronto para o próximo horário, né? Então a gente tem a governança, pessoal, sempre nesse sentido, né, de governar e ter autoridade, né? Então é aquela autoridade que vai fazer a gestão. Eu falo, ó, você para lá, você para cá, você faz isso, você já fez aquilo, que vai governar no sentido de ter controle, de ter todo um acompanhamento no estilo PDCA lá, né? De monitorar e acompanhar para garantir que todo mundo está fazendo aquilo que é o combinado, né? Então, quem tem governança, só tem coisa positiva. Quem tem uma governança bem efetiva, de verdade, né? Não uma governança só para inglês ver, só para mostrar que tem. Então, o que a governança faz? Ajuda, fortalece a organização. Porque com todo esse controle, você não tem desperdício, não tem investimento errado, você tem solução de problemas mais rápido, né? Você não tem um problema gravíssimo que as empresas têm hoje, que é assim, tem um lado obscuro, tem pontos de falha, setores que a empresa não tem a visão correta. Então, esse fortalecimento da organização, aquilo que eu falo sempre, visa a empresa ficar no mercado. Uma empresa que não tem essa organização, ela tende a errar e tende a sair do mercado e passar dias difíceis. Então, reforça competências, né? Então, você consegue usar todas as competências que você tem, porque tem organização. Se não tem organização, você não sabe se tem profissionais que não estão nas posições adequadas, profissionais subutilizados e profissionais subutilizados, superutilizados também. Harmonização de interesses, ó, contribui para o resultado corporativo menos volátil. Então, ou seja, faz a empresa ter um faturamento constante, né? Faz ter um faturamento sólido, porque tem um acompanhamento correto. E um assunto importantíssimo, ó, sobre os investidores, aumenta a confiança dos investidores. Hoje em dia, um investidor ele não vai para uma empresa onde não tem governança, porque se não tem governança, ele sabe que está uma bagunça. Ou, no caso, a gente pode ter exceções, né? Isso não é um assunto assim radical, né? Existem empresas bem organizadas que não têm governança. Isso é verdade. Só que qual é a base para a gente dizer que tem que ter a governança e que não tem governança é crítico? É porque a gente tem aí os estudos comprovam, né? E a gente pode ver isso aí no mercado. Isso é fácil de enxergar. O percentual de empresas que têm governança e são empresas sólidas, que estão aí na vanguarda do mercado, que estão se dando bem, que estão progredindo, que estão se virando agora na pandemia, se você verificar nesse grupo de empresas, vai existir um número altíssimo de empresas que praticam governança bem feita.
E você pode perceber, num grupo de empresas que estão em decadência, que a maioria delas ou tem uma governança mal feita, mal implantada, ou não tem governança. E para o sucesso sem governança, você vai ver que um número pequeno de empresas sem governança consegue sucesso. Então, isso realmente a super realidade do mercado. Não existe. Se tiver um ponto de vista muito radical, você já pode duvidar, porque o mercado ele é muito diverso, né? Então você tem de tudo aí, tem gente que não faz governança e se dá bem, e você tem empresas que não faz governança e se dá bem por um tempo, depois entra em colapso. Você tem um número de empresas que nunca fez governança e está aí há mais de um século e estão indo bem. A diferença são os números, onde você vai ter em determinados grupos um percentual maior e outro menor, mas nunca vai dar para ter uma definição fixa, adequada para todos. Então sempre a gente vai estar vendo um cenário múltiplo aí, né, de diversos modelos, diversos resultados, né? Então isso é importante a gente estar sempre com os pés no chão, né? E não viajar nos números aí, não colocar, não ter radicalismo, não ter um erro clássico aí, pessoal, chama-se a nossa visão de mundo, né? Então, às vezes, a minha visão de mundo, de problema, é diferente da de vocês, e isso acontece muito, né? Então, sempre ter a decisão baseado em eventos, em números, dados e pesquisas, consulta fontes, né? Sempre ter essa. No fundo, uma característica importante aí, que eu sempre falo, pessoal, que muitas vezes não é falado nos livros aí, está ligado muito a uma questão pessoal, a uma característica pessoal de humildade, sabe? É, porque assim, a pessoa quando ela se acha, ela costuma, não, eu tenho certeza disso, e tal. Então é interessante para esse aspecto, nessa área, visão de aprendiz. Visão de aprendiz é todo dia aprenda alguma coisa, então você fica absorvendo a cada dia novos conhecimentos. Porque a pessoa, quando ela fala, isso eu já sei mais, nossa, todo mundo aqui é fraco, só eu que sou capaz, nossa, incrível isso. Então, esse uma situação que parece, fica aparente como fortaleza, mas é uma fraqueza. Aumento de confiança dos investidores, então isso é primordial, pessoal. A governança, ela vem, talvez esse seja um dos principais itens que ela traz, que é confiança no investidor. Porque tem empresa que não liga para a organização, ou que ela vai muito bem sem governança, mas só que ela precisa da governança para ter os números evidentes, isso publicado, isso acessível aos investidores, porque ninguém é bobo mais hoje em dia, né? Não tem bobinho mais na face da terra, é só malandro esperto, diz os cariocas lá, só malandro esperto. Então, ninguém vai fazer um aporte de dinheiro, ninguém vai para uma bolsa de valores e investir numa empresa insegura, uma empresa que está em altos e baixos, que está no escândalo na mídia, que está sofrendo, que está com concordata, né? Então todo mundo só quer pegar o bonde, do sucesso. Então, trazer investidores, por exemplo, para os investidores, uma visão de. E muitas vezes a empresa passa uma visão até além. Quanto mais aquele status de empresa organizada ela tiver, melhor para ela, mais incentivo ela vai ter. E fortalece o mercado de capitais, né, pessoal? Numa bolsa de valores, todas as empresas têm essas características, você vai ter um mercado financeiro mais próspero, mais confiável. E isso reflete na economia do país e faz com que todos possam ganhar no final, né? Bom, aqui, parece que eu voltei aqui, está voltando o slide, né? Bom, aqui. Tá voltando, desculpem aqui a barbeiragem. Bom, então é aqui que a gente estava. Então, fortalecer os mercados de capitais. Então, aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, todos esses fatores, as características de um bom sistema de governança corporativa. Então, ó, lá, vamos repassar rapidamente lá. Fortalece as organizações, amplia a base de estratégia, reforça as competências, aumenta a confiança dos investidores, aumenta a confiança da sociedade. O que influencia na confiança da sociedade, pessoal? Se é uma empresa de varejo, por exemplo,
você tem mais, os clientes têm mais garantia e os clientes vão entrar mais no na empresa, no comércio, né? Onde eu cito um exemplo aqui, clássico do mercado, é JBS. Então, a JBS, com todos os escândalos que tiveram lá, a confiança do consumidor de comprar, consumir marcas deles, como Friboi, Swift, né? Então, e outras 50 e poucas marcas que eles têm. E fator de harmonização de interesse. Então fica todo mundo olhando para um norte, né? Todo mundo olhando para a mesma direção. Então, na governança corporativa, que a gente vai comentar, na verdade, isso daqui, ó. Provém direcionamento estratégico. A empresa sabe para onde ela vai. Ou ela tem informação para saber para onde ela vai. Consegue avaliar o mercado, consegue avaliar oportunidades e consegue traçar um destino. Ó, nós queremos esse segmento, nós queremos essa faixa de faturamento, nós queremos produzir isso, né? Então isso consegue, a governança faz com que a empresa tenha facilidade para escolher o direcionamento estratégico. Segundo, garantir objetivos da organização sejam atingidos. Então, somente como organização, a gente consegue sair de um estágio inicial e chegar no estágio futuro, que é esse que foi previsto, né? Então, somente com organização, e é isso que a governança traz. Os riscos, tratar os riscos, garantir que os riscos sejam, primeira coisa, mapeados. Então, uma empresa precisa saber os riscos que ela corre. Por quê? Porque ela vai ter risco que ela não vai conseguir sanar, por causa de investimento, custo, complexidade, mas é importante saber todos os riscos para que ela possa selecionar. Esses eu posso eliminar, esses eu posso melhorar e esses eu vou conviver com ele, certo? São esses 3 níveis aí de riscos que são primordiais aí ter o conhecimento. Uma empresa que não conhece isso, que não percebe isso, ela pode sobreviver muitos anos, sabe? Isso aí é aquele peixinho que está lá no rio e não está vendo o seu anzol lá, entendeu? É bem assim. Ele pode não ver o anzol e sobreviver, e ele pode achar o anzol lá e ir direto para aquela refeição saborosa e ser fisgado. Garantia dos recursos, né? Gestão de custo correto, né? Saber que os investimentos estão feitos adequadamente, não tem ninguém ali no meio querendo fazer obra faraônica, querendo investir a mais do que necessário. E então ter uma certeza de que os custos, os gastos, eles estão realmente alinhados para a construção daquilo que a empresa quer. E isso é fundamental. Então a gente vai ter aqui também, ó, transparência nas organizações financeiras. Isso é primordial, pessoal. Isso é a razão de existir das leis a partir de 2001, né? Foi impactado muito por alguns casos que nós tivemos lá, que aconteceram nessa época e marcaram o mundo financeiro e também o mundo também como a gente conhece, né? Que foi em 2001, que foi o 11 de setembro. Então, o 11 de setembro também contribuiu para isso aí. E precisão das demonstrações financeiras. Então, hoje em dia, não é mais. Antigamente, pessoal, as empresas elas apresentavam os resultados que elas queriam, colocavam no gráfico lá, apresentava e ficava por isso mesmo. Então, em 2001 e 2002, ó, a gente teve os casos. Antes, deixa eu só falar aqui do BP aqui, pessoal, ó, precisão demonstrativa financeira através do balanço patrimonial e demonstrativo de resultado. Então, toda empresa ela apresenta no final do ano os resultados. Olha, tem um sucesso, produzimos. Vejam aí, por exemplo, as montadoras. Produzimos não sei quantos mil carros, faturamos não sei quantos milhões, tal. E essas informações atraem investidores, né? E fazem os funcionários trabalharem de forma confiável, né? Nossa, a empresa dá bem, tal, então vamos trabalhar mais, tal. Então é diferente de uma situação de incerteza quando você está na empresa, fala, meu Deus do céu, a empresa vai fechar, aí pediu concordata, meu Deus, e a pessoa trabalha, não consegue render bem, né? Então tá aqui as definições aqui, eu pus esse slide aqui, tem as definições aqui, que são quais os principais documentos financeiros que a gente tem acesso, né? São milhões, milhares, mas em detalhes são esses dois, são os principais. Bom, então, pessoal, ó, o caso de 2001, que ficou marcado no mercado financeiro mundial, foi esse caso da Enron. Antigamente, isso aqui era um caso recente, né? Então, o passar do tempo, ó, já foram 19 anos.
E esse assunto continua super atual, porque foi esse caso que iniciou uma transformação global sobre a governança. E então a Enron, pessoal, era uma empresa de energia, era a sétima maior empresa dos Estados Unidos, pediu concordata em dezembro de 2001. Então, ó, veja que o 11 de setembro foi em 2001 também, então uns meses depois. Então, ela teve uma denúncia de fraudes contábeis e fiscais, ou seja, ela tinha uma dívida de 13 bilhões de dólares. E aí, o que ela fez? Ela pegou e apresentava demonstrativos sempre de faturamento altíssimo, altíssimo. E, na verdade, tinha uma dívida de 13 bilhões de dólares. Então, isso foi. Chegou uma hora que não foi sustentável e a empresa faliu. E também, nessa mesma época, tinha o WorldCom, que era a segunda maior provedora de telefonia nos Estados Unidos. Era tipo uma Claro deles lá. Também fez o mesmo caso, né? Demonstrava resultados lá de faturamento altíssimo e, e na verdade tinha dívida, né? Então os investidores estavam colocando dinheiro, nossa, tô bombando, tô arrasando, né? Tô investindo numa ótima empresa. Mas aí teve uns escândalos das denúncias e as empresas e o mundo descobriu que essas empresas elas faziam isso e elas faliram e levou muita gente para o prejuízo. Então, aí a partir daí, o mundo abriu os olhos para a governança, para a organização e para a demonstração financeira correta. Então, isso para trazer mais credibilidade, para ter acesso ao capital, ou seja, acesso a investimentos, né? Então, aí, pessoal, com base nisso, dois senadores americanos, o não sei das quantas Sarbanes e não sei das quantas Oxley. Então, eles deram esse nome do sobrenome deles e a lei foi chamada de SOX. Então, hoje em dia, todas as empresas, eles trabalham sobre esses aspectos aqui, pessoal, de conformidade, sobre documentação de controles internos, né? Quem trabalha na Embraer sabe disso. A Embraer tem um setor gigante só de controles internos, super bem gerido, né? Tinha não sei quem trabalha nesse setor, mas era até amigos meus que trabalhavam lá. Então, essa lei foi publicada em 2002 por esses dois senadores aí que eu falei para você. Eu não lembro o nome, o primeiro nome, né? Mas é o senador Sarbanes e o senador Oxley. E eles colocaram essa lei estabelecendo controles contra fraudes financeiras. Só tem um errinho aqui, depois eu corrijo aqui, faltou um espacinho aqui. Justamente para solucionar os problemas causados por essas duas gigantes aqui. E essas empresas, pessoal, tinham milhões de funcionários, milhões mesmo. E houve um escândalo nessa época aí, muitos de vocês eram crianças nessa época, né? Eu já era adulto, tiozão já tal. Mas é assim, inclusive, pessoal, isso aqui não influencia somente a governança, ela influencia também toda a área de segurança de informação, que depois desse período mudou bastante. O que o 11 de setembro foi decisivo nesse caso aqui? Foram empresas que perderam dados, data centers que foram perdidos, né? Então as empresas começaram a olhar muito e a governança explodiu depois dessa época. Porque, por exemplo, tinham empresas que tinha a cópia dos dados, data center duplicado nas duas torres, porque as torres de gêmeas, elas tinham o estigma de nunca caírem, né? E a chance de cair as duas era muito seguro, né? E aconteceu em empresas que foram varridas do mapa, que toda a informação que ela tinha estava ali. Então, isso marcou realmente a história e a partir daí a área de segurança da informação também explodiu bastante e se desenvolveu muito, né? Muito forte. Então aqui fala, ó, da Enron tinha 21 mil pessoas, ó, 21 mil empregados. A WorldCom tinha 50% do tráfego de internet nos Estados Unidos e 50% do tráfego de e-mails, praticamente uma das maiores empresas do mundo na época, né? Então essas empresas fizeram isso. Pessoal, isso daí foi só naquela época, hoje nós estamos no Mar de Rosa? Não. Não, excessivamente não. Vou dizer para vocês, vou dar um exemplo aqui, ó. Me passaram esse exemplo, eu não, confesso que eu não acreditei no passado. A Ricardo Eletro, vou falar para vocês aqui, nada contra, pessoal, nem conheço, nunca nem comprei, nem sou cliente, né? Ricardo Eletro, uma vez eu estava num evento, me falaram assim que as lojas davam lucro, mas a rede tinha prejuízo, tinha uma dívida de não sei quantos milhões de reais. Eu olhei aquilo, né? Vi aqueles gráficos lá, achei que era, não sei, falei, não vou botar fé, não.
Vocês viram que recentemente o dono o CEO lá, o Ricardo, o dono da Ricardo Elétrica, foi preso, né? Então acusado de várias fraudes aí. Então você pode ver aí, ó, que era uma rede que ostentava, né? Fazia promoções na televisão, como a que mais crescia e tal. E aí a gente teve esse caso aí da prisão do proprietário. E a gente vê aí outros casos também, né? Grandes redes que vêm se fundindo, mudam de nome, outras desaparecem, né? Então a gente vê aí o Ponto Frio, que praticamente só virou online agora, né? Que entrou por uma fusão aí com a Casa Bahia e praticamente tudo virou Casa Bahia, né? E o Ponto Frio continua só na internet. Então a gente tem aí o grupo da Americanas, né? Americanas, Submarino, Shoptime, uma série de outras marcas, né? Então, hoje a gente vê que o que a gente fala aqui, ó, você percebe na movimentação do mercado aí que faz sentido. Bom, falando um pouco sobre a lei de Sarbanes, da lei SOX, então qualquer empresa que vocês forem, em qualquer área, vocês vão ver isso. Se vocês estiverem na governança, pelo desenvolvimento, vocês vão ver o desenvolvimento, tem práticas e modelos de trabalho, todos vão passar por isso. Vocês vão ver que os sistemas vão ser, em algum momento, eles vão passar por esse crivo aqui para saber se eles estão compatíveis, se eles estão. Uma palavra não é compatível, me fugiu a palavra aqui agora, mas se eles estão dentro de uma metodologia que segue essa garantia, né, dessa lei, para que no final a empresa não consiga, ela fique sem condições de apresentar números falsos e tenha máxima transparência. Então essa lei, pessoal, ela veio para colocar confiança do investidor. Para você que vai investir, ó, você milionário, você que vai comprar ações, saiba verdadeiramente se aquela empresa ela está saudável mesmo ou não. Tanto é que a gente vê aí os processos de IPO, né, quando a empresa se prepara para ir para a Bolsa de Valores. Caso recente agora que a gente vê aí a loja lá do Avan. A Avan está tentando, parece que recuou, mas está tentando ir para a Bolsa de Valores. Um exemplo aqui no nosso universo aqui de empresa que fez isso, o Grupo Anhanguera. Tanto é que o Grupo Anhanguera foi comprado pelo Grupo Croton justamente por causa disso, ofertas na bolsa. Então eu me lembro que o ano era 2007 para 2008, se eu não me engano, posso estar equivocado, que foi o ano que a Grupo Anhanguera se preparou e aí a empresa tem todo um trâmite com milhares de passos que ela tem que fazer para ela ter a inserção na bolsa de valores. Então passa por um processo de governança muito forte para garantir que ela entra organizada, com os dados todos ali possíveis de você consultar, né? Então, o exemplo do passado aí, que nos influencia hoje, está no mercado aí educacional, né? Que é o Grupo Anhanguera, o Grupo Croton, muito importante o ensino particular. Ele complementa um ensino nacional também, muito, muito, muito legal, muito interessante. Essa lei, ela obriga as empresas a seguir na governança corporativa. Obriga. Então, no final das contas, o objetivo é, no aspecto financeiro, evitar fraude, evitar uma malandragem das pessoas que a empresa está devendo milhões e mostra os gráficos lindos, maravilhosos, atrai investidores e esses investidores acabam se dando mal, né? Então, essa lei, pessoal, ela está diretamente aplicada nas bolsas de valores, né? E nas empresas e em toda a área financeira. Então, a gente tem, dentro dessa lei, ela cuida de procedimentos financeiros e ela coloca os executivos da empresa explicitamente responsáveis. Ou seja, os executivos vão para a cadeia se tiver fraude. Essa é a que, resumindo, é o objetivo da lei. E eu destaco aqui para a gente, para não ficar lendo, estudando uma lei aqui, perdendo horas aqui, ela tem dois aspectos muito importantes. A seção 302, que ela coloca os diretores executivos e financeiros como responsável pela divulgação financeira, e se tiver fraude, eles vão para a cadeia. E coloca uma periodização, tá, a cada trimestre, no final de cada ano fiscal, no final de cada semestre, coloca esses valores aí, esses limites. E a seção 404 fala sobre avaliação anual dos controles, depois eu vou arrumar aqui, pessoal, dos controles, procedimentos internos, ou seja,
A seção 404 especifica claramente todos os controles que vêm da governança, todos os relatórios, todos os gráficos com resultado da governança. Então, esses gráficos vão apresentar, isso estando tudo bem feito dentro da lei, vai apresentar a situação real da empresa, se ela está no prejuízo, se ela está no 0 a 0 ou se ela está no lucro. E colocando, né, ligando com a outra seção, a 302, onde os responsáveis financeiros, diretor, o CTO da empresa vai para a cadeia se tiver gambiarra. Bom, agora, pessoal, o vínculo entre a governança corporativa e a lei aqui, ó, ela traz credibilidade para as organizações, traz confiança, e ela aplica, né, e coloca os aspectos que a governança tem que ter e ajuda, auxilia, proporciona a governança de TI ser embutida dentro do negócio. Então, como que funciona na prática? Ó, a governança de TI, ela está dentro da governança corporativa. A governança corporativa visa o negócio da empresa, estabelece a visão lá do negócio, que a gente a gente não vai estudar sobre isso, mas a gente vai perceber claramente que a governança é responsável pela governança de TI. Então aqui nós vamos ter pessoas responsáveis pela governança de TI, e aí onde vai estar o sucesso, pessoal? Vai estar o sucesso vai estar aqui, ó. Disso aqui, dessa governança de TI está alinhada com a governança corporativa. E isso depende de quem? Depende aqui, ó, de quem dirige e ajusta, ou seja, da presidência, da diretoria da empresa. Então, a gente sabe que a relação entre as governanças tem que ser constante. Então, não pode ser um processo só com início e fim. Tem que ser um processo duradouro, que tem início, meio, fim e monitoramento. Tem que ser um processo constante. E a TI, ela está subordinada à governança corporativa. Ah, mas onde eu mando, onde eu trabalho, a TI é que manda. Então tá errado, pessoal, tá errado. Tá errado. Porque qual a probabilidade da TI saber o que realmente é bom para a empresa? Qual é a probabilidade da área de TI saber qual é o melhor mercado a ser seguido? Sabe? Então a gente tem que. Aqui a gente parte do princípio que cada especialista está na sua área. E essa é a maior, talvez é um dos posicionamentos mais importantes. Deixar com que cada especialista fale pela sua especialidade. Porque quando uma empresa, ou na vida da gente, né, pessoal, quem não sabe nada, ou quem não é o melhor daquele assunto, vai tomar decisão no lugar da pessoa que está mais preparada, a tendência da gente ter problemas é muito grande. Isso aqui na governança, na sala de aula, na gestão do Instituto Federal, em qualquer lugar. Na gestão do boteco, do barzinho, né? E as ações vão visar sempre a eficiência operacional. O dia a dia da empresa correto, com a TI como engrenagem. A TI como engrenagem fazendo a empresa ir para frente. Fazendo ir para frente e para a direção correta. E a direção escolhida, né? Então a gente vai ter aqui, pessoal, na prática isso, como funciona. Então a gente vai ter, dentro da estratégia do negócio, o escopo do negócio, a governança do negócio e as vantagens competitivas que a governança vai levar. Ó. A governança, o escopo do negócio aponta para a governança. A governança vai trazer vantagens competitivas. As vantagens competitivas vão ser incluídas no escopo do negócio. Então aqui a gente tem um círculo virtuoso, um círculo de sucesso. A governança de TI, o que ela vai fazer? Vai pegar o escopo de tecnologia que atende o escopo do negócio, vai aplicar a governança e a governança vai criar competência sistêmica, que vai ser colocado dentro do escopo da tecnologia e vai ser gerido pela governança de TI e vai trazer daqui para cá, ó, vai trazer para cá, vai colaborar diretamente aqui, ó, nas vantagens competitivas. Então aqui, claramente, a governança de TI vai fazer o sucesso, ó, claramente. Bom, na estratégia do negócio, vai colaborar como? No escopo do negócio, determinar os objetivos corretos, quais as vantagens competitivas que a gente vai querer buscar e qual governança do negócio a gente vai tentar medir, vai tentar seguir, né? E o escopo da tecnologia vai determinar quais as tecnologias vão ser as ideais, né?
qual que vai ser a melhor tecnologia? Vai ser a B, a C? Vai ser... Perdão, pessoal, uma aguinha aqui, pessoal. Vai ser aquela que o administrador quer, aquele que ele gosta, que ele acha mais bonita, a última do mundo? A tecnologia, o escopo vai ter que atender um negócio, pessoal, o negócio, que é o produto final lá, né? Então, qual é a tecnologia que a empresa faz pneu? Qual é a tecnologia que nós vamos usar que vai garantir o máxima produção, menos custo, maximização de lucros, segurança das pessoas, qualidade de vida no trabalho? Tudo vai depender do negócio, pessoal. Quem manda a engrenagem principal aí é o produto final, porque o produto final vai atender o consumidor, o cliente, e o cliente é satisfeito e o cliente que volta é o que vai manter o sucesso da empresa. Então, pessoal, olha só, veja aí, a gente vê aí nesse caso a aplicação direta da tecnologia envolvendo o ser humano. Então, a TI aplicada da forma adequada por pessoas, atingindo diretamente o escopo do negócio, para auxiliar pessoas que vão produzir produtos que vão atender pessoas lá no mercado. Então, a governança, ela é por isso que a governança ela é um assunto muito importante, porque aqui, pessoal, são as regras e a maneira da tecnologia fazer um efeito positivo. Porque sem isso aqui, você pode ter uma empresa milionária que tem muito dinheiro, mas o mercado é muito competitivo. Então, quem gasta mais, quem está jogando dinheiro fora, quem está esbanjando, fatalmente, questão de tempo, o rolo compressor da concorrência passa por cima. Bom, aqui, dentro da governança TI, a gente tem que ter competência sistêmica, ó. Quais características os pontos fortes da TI tem para entregar essas vantagens que eu estou falando lá? E a governança também determina como direcionar as ações do escopo de tecnologia. Então a gente comprou os melhores softwares, os melhores sistemas, temos melhores pessoas, mas quem vai dar a direção para isso? Quem vai falar, pessoal, precisamos priorizar, precisamos fazer isso, depois isso, depois isso. Então, olha só, aqui fica claro que você ter muito dinheiro e tecnologia de ponta sem ter pessoas bem preparadas, pessoas humanas para conviver bem entre elas, isso acaba acarretando problemas gravíssimos. Ah, professor, mas na minha empresa lá a gente está indo muito bem, não tem essas frescuras aí. Pessoal, isso daqui é sempre aplicável para médias e grandes empresas. Para pequenas empresas, isso daqui é importante também, mas para uma pequena empresa, você não pode fazer um processo muito robusto, muito assim, muito estilo de empresa grande porte. Você perde tempo, você desperdiça é, tempo de profissionais ali que fica como sendo um desperdício, um dinheiro jogado fora. Agora, para empresas muito grandes, onde não dá para controlar o processo numa folha de papel, né? Não dá para controlar numa planilha simples de Excel. Então você vai precisar de mais pessoas, mais recursos, e isso extrapola algo que não dá para você fazer na mão, não dá para você marcar de cabeça, né? Então a gente vai levar em consideração que toda essa visão complexa, ela é muito relacionada a empresas de médio para grande porte. E como que a TI pode auxiliar aí, pessoal? Ela estando alinhada, certo? Como que ela está alinhada? Os investimentos são para tecnologias que realmente funcionam. Então eu vi, pessoal, passei por várias multinacionais aí, e eu vi isso na prática, sabe? Investimento em sistemas, depois o sistema, não é o adequado, vê a caixinha embaixo da mesa lá, com a licença de software lá, de produtos, né? Sistemas caríssimos. Então, isso eu vi na prática. Vi grandes empresas, eu não vou citar nomes, mas vi uma empresa sair de um sistema corporativo desenvolvido internamente, na época lá, era a linha Microsoft ainda, para ir para um RP Oracle. E via essa empresa voltar atrás e perder um investimento na época de 15 milhões de reais, não era multinacional, obviamente. E tem mais, pessoal, casos muito antigos, já que talvez nem que sejam estudados mais,
mas falando de SAP, hoje a SAP está consolidadíssimo, né? Está muito tranquilo no mercado, mas no começo do SAP no Brasil, pessoal, que eu vivi esse momento aí, no final da década de 90, ah, profissionais de SAP eram raríssimos, ganhavam salários astronômicos. Hoje ainda são bem remunerados, mas não é mais tanto, né? Então, não é como era antes, mas profissionais de SAP eram pagos a peso de ouro aí. E vi casos de empresas que investiram no SAP e voltaram atrás, né? De uma empresa de Jacareí, uma empresa gigante de Jacareí que fez isso. Na época, se eu não me engano, foi 30 milhões, mas, pessoal, 30 milhões na época, hoje é como se a gente dissesse, eu não sei, não quero ser ingênuo, né? Mas era algo como se estivesse falando de 300 milhões hoje, porque nós estamos falando aí há praticamente 20 anos atrás. Se a gente colocar na ponta do lápis aí 10 milhões, o dinheiro para aquela época lá era, o salário mínimo era outro, né? Então, e por último aqui a gente tem aqui, ó, a relação tem que ser constante, pessoal. Lembra do ciclo completo, né, de PDCA lá. Então, se não tiver um acompanhamento constante, isso acaba gerando problemas gravíssimos, piores até do que se não tivesse governança nenhuma. Isso é fato. Bom, agora falando do alinhamento estratégico. O que é esse alinhamento estratégico, pessoal? É a união correta, né? Da gestão de TI, está dentro da gestão do negócio, fazendo um efeito positivo. Então, como que vai ser feito isso? Vai ser uma composição dos objetivos, das estratégias e do ambiente ao qual você quer operar. Então, os objetivos, a TI tem que estar apontada por um sentido de que vai trazer resultados e vai fazer com que a empresa atinja metas e objetivos. Garantir que é o que essas ferramentas vão levar para o caminho correto. E usar as tecnologias adequadas, nem mais nem menos. Isso é muito difícil. É muito difícil, falo para vocês, porque é muito fácil você prever uma aplicação e chutar uma máquina lá 100 vezes mais potente do que aquilo que você precisa. Isso é muito fácil. Qualquer pessoa faz. É uma pessoa até uma pessoa até com um conhecimento nessa área razoável, medíocre, consegue. Mas numa competição de mercado, uma empresa que para um projeto gasta 5 milhões e a outra empresa para o mesmo projeto gasta 1 milhão, essa vantagem competitiva vai acontecer. É impossível, o preço de uma vai ser melhor, a qualidade de uma vai ser melhor. Então a tendência, isso é sempre muito crítico, pessoal. Quem é dessa área aí, quando você fala isso, a pessoa já fica com o coração na mão, porque define a vida das empresas. E hoje, mais do que nunca, momento de pandemia aí, as empresas bem geridas, empresas com governança correta, adequada, estão gerando oportunidades na crise. E algumas estão sofrendo um pouco com a crise, mas estão resistindo, e outras estão saindo do mercado, deixando de existir, né? Então, é necessário para que isso aconteça, pessoal. Aqui, ó, nosso slide, lembrando só, né? O slide é completo para você estudar depois, mas aqui nós vamos passar falando só o essencial. Então, sobre o aspecto da gestão na governança de TI, coordenar e aplicar, coordenar corretamente a compra, a implantação e aplicar isso de verdade. Não adianta comprar um sistema ou comprar um recurso caríssimo e não implantar, ou demorar para implantar, não pode perder o momento, sempre lembrar disso, né? E a governança, aqui até recapitulando isso, o objetivo, a governança tem que ter os seus objetivos, os seus resultados sempre integrados e alinhados dentro do negócio. Nunca, por isso que, olha pessoal, isso é muito importante. Por isso que a TI nunca pode se achar. Porque olha só, a TI, eu vejo isso em muitas empresas. Essa TI, maior área do mundo, maior geração de emprego do mundo, blá, 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 blá. Então a TI, ela só existe, só tem sucesso se a empresa tiver sucesso. Não adianta uma TI maravilhosa, rica, cheia de resultado positivo, sendo que a empresa não tem resultado lá no mercado. Não adianta nada. Porque questão de tempo a empresa vai deixar de existir, aí todo mundo vai embora. Então isso é preocupante, sabe? Preocupante. Então hoje em dia, pessoal, para o profissional tem que estar conectado com a empresa. Então, assim, mais do que nunca, hoje se fala muito de propósito de vida, e as empresas também. Porque uma empresa que não tem um propósito, pessoal, é uma empresa perdida. Uma empresa
que pode sair do mercado a qualquer momento, porque o propósito dela tem que ser de atingir resultados e trazer um benefício para um cliente, que se ela não tem isso bem mapeado, o cliente, e ela não acompanha o cliente corretamente, ela vai produzir errado, ela vai entregar um produto que vai perder aderência com pouco tempo, né? Então, isso é muito, muito, muito crítico. Então, sempre saber que a TI, ela, por mais sucesso que ela traga lá no negócio, ela é sempre um meio, ela nunca é o fim, a não ser que você trabalhe na IBM, a não ser que você trabalhe na HP, né? Ou a não ser que você trabalhe na Microsoft, na Oracle, né? O que eu desejo para vocês é que seria maravilhoso. Mas quando a gente não tiver dentro de uma empresa de TI, o mais importante é o cliente da empresa. Ah, não, eu não sou da produção, não sou engenheiro, não sou nada disso. É ruim, pessoal, é ruim, é ruim. Eu já trabalhei, por exemplo, na indústria de automotiva, de vidros, por exemplo. Inclusive, até depois da aula, eu vou lá buscar 2 servidores que eles doaram para nós. 2 servidores seminovos que eu vou trazer para um vai ficar com a professora Luciana Brasil e o outro eu vou ver depois, vai ficar na CTI para a gente usar aí no curso de ADS, o projeto que for. É, essa empresa, ela faz. Hoje não é tanto assim mais, né? Eu tenho amigos lá, hoje mudou um pouco, assim como o mercado muda normal. Mas a gente tinha lá uma visão muito forte assim do cliente, né? Então eu sempre estava dentro dos clientes, então eu conseguia enxergar, nossa, um vacilo da TI vai impactar aqui e tal. Então é muito interessante você estar num negócio que você percebe como o seu trabalho, por mais que o cliente final lá não tenha a menor noção que você existe, não tenha a menor noção do que você faz, é maravilhoso você saber que o cliente usa algo, ou um produto ou serviço que tenha a sua marca, tenha a sua assinatura ali, mesmo que ele nem saiba. Isso é gratificante. Isso alinha você com o seu propósito, com o propósito da empresa. Porque se seu propósito de vida, de trabalho é diferente da empresa, isso vai fazer você trabalhar por trabalhar, pelo salário, vai fazer você. Ah, mas qual o problema de trabalhar pelo salário? O problema é que uma pessoa que trabalha só pelo salário, sem uma motivação a mais, é uma pessoa que vai fazer sempre o básico, vai fazer sempre no máximo 100%. E hoje, nessa crise, pessoal, quem é que faz sucesso no mercado? É quem sempre faz um algo mais. Que eu falo aí nos meus vídeos, no meu canal, é a lei dos 110%, sempre fazer um pouco mais, lei da última milha também, sempre ir um pouco além, sempre prestar um serviço com qualidade, sempre entregar o trabalho mais do que aquilo que foi pedido, porque se você acostumar com essa metodologia, fatalmente você vai ter muito sucesso. Bom, aqui dentro do elemento estratégico, só passar rapidaço aqui. Então a gente tem aqui, ó, a empresa e as áreas. E a gente tem a TI aqui, ó, apoiando todas as áreas, fazendo com que elas alcancem o quê? O sucesso no planejamento estratégico. Então, aqui dentro da área de TI, na estratégia de TI, nós vamos ter os sistemas, vamos ter a infraestrutura e a gestão. Então, aqui, ó, a gente vai ter essas 3 áreas da TI fazendo juntas, formando a estratégia. Então a gente vai ter no alinhamento estratégico aqui, ó, planejamento estratégico de negócio, os negócios da TI, apontando para o negócio da empresa, sempre pensando na estratégia da organização como um todo, nunca da TI por si só, e fazendo um uso correto da infraestrutura e gestão tecnológica. O que é infraestrutura, pessoal? Sabe os equipamentos, servidores, são equipamentos confiáveis, porque não adianta uma empresa muito rica, grande, multinacional, com uma rede, com cabeamento, sistema de roteamento, suíte, segurança mal feita. Ah, mas o que tem a ver isso? O funcionário não vai trabalhar bem, vai ter falha, vai ter erro, e aí a gestão não vai ser efetiva e a empresa não vai ter sucesso. Dentro do alinhamento estratégico aqui, pessoal, a gente tem o processo de negócio, o objetivo da TI, sempre interligado, ó. E isso conectado a recursos de TI e processo de TI. A TI tem que ser bem projetada, bem gerida, né? E os recursos de TI aqui, pessoal, ó, também, ó, que nós estamos falando aqui de pessoas e tecnologias, né? Então não adianta a empresa ter um SAP maravilhoso, tem uma equipe de desenvolvimento lá que não sabe nada, que faz tudo errado, tem uma visão retrógrada, né? Então entra aqui, ó. Então percebam aí que a todo momento o negócio, tecnologia e pessoas faz um trio. Então não dá para a gente falar que uma pessoa vai ter sucesso sem pensar nessas 3 vertentes aí: recurso humano, recurso de objetivos, né? E processos bem elaborados, né? Então por que fazer, como fazer
E o que fazer, pessoal? O porquê de tudo. Bom, a influência da governança, ela vai impactar no negócio, obviamente, se é sucesso. Quanto mais sucesso a TI tiver, mais sucesso a empresa vai ter, né? E a influência importante é como investir adequadamente. Como gastar o dinheiro correto, como eu disse para vocês, nem mais nem menos. A de uma empresa de pequeno porte, até de médio porte, é fácil. Mas uma multinacional, como é que faz isso? Uma empresa gigante, como é que vai investir? Vai comprar licenciamento? Tudo milhões. Licença de software? Milhões. E aqui você vai. O que pode impactar nisso? Vamos usar, por exemplo, na prática. Eu já vi empresas com um ambiente de produção com um sistema de licenciado caríssimo. Vou dar um exemplo real, SQL, Microsoft SQL, em produção e desenvolvimento. Chega uma pessoa lá, peraí, mas vamos colocar a produção aqui, vamos usar software livre, vamos usar os bancos de dados. Mas então sempre não é simplesmente sair trocando. Não dá para você pegar e trocar. Vamos colocar tudo software livre. Não dá, não dá. Precisa ter, você precisa ter. Lembra que está tudo conectado lá com o investidor, com as leis. Então por que um sistema pago, de repente, não pode entrar, muitas vezes, numa produção no multinacional? Porque se tem um sistema gratuito e ocorre uma falha, isso gera um prejuízo lá para o cliente, como a empresa vai se posicionar? Isso é um caso clássico. Como a empresa vai reportar isso aí? Agora, se a empresa, nossa, mas a empresa vai comprar um software caríssimo, que burrice. Não. Se dá um problema, uma falha de sistema, a empresa tem que dar uma satisfação para o investidor. Olha, nós estamos processando a Oracle, processando a SAP, processando a Microsoft, que foi um erro deles. Pode ser que isso não vire nunca, pode ser que isso não tenha resultado nunca, mas para o fornecedor, para o investidor, pensa você, investidor, nossa, deu uma falha, teve um prejuízo, mas nós estamos com um processo de bilhões lá contra a Microsoft. Então isso traz uma justificativa. A empresa tem que ter sempre uma justificativa. Não pode, então, olha, o pessoal deu esse erro aí, fazer o quê? Paciência. A gente usou um banco livre aí e tal, como é de graça, não podemos cobrar. Então sempre, então a questão é, onde eu posso usar o software livre? Onde eu posso usar, onde não tem risco nenhum, e eu posso usar, e eu economizo aqui. Onde eu não posso fazer isso? Aqui. Então, se a empresa tem essa visão, ela não usa tudo sem responsabilidade, e não usa tudo com responsabilidade e investimento alto. Bom, é importante a realimentação disso tudo, né, pessoal? Como eu falei, isso tem que ser um processo constante, um macro processo constante, e tem que monitorar sempre o negócio. Porque a TI tem que ter esse monitoramento? Porque se o negócio mudar, ela tem que mudar rápido. Se o negócio muda, a TI não muda, prejuízo. Então a gente tem aqui falando sobre isso, a gente tem aqui o impacto dos negócios, desempenho e disponibilidade. Aonde a TI vai apoiar aqui, disponibilidade, desempenho do negócio. Então não pode confundir, não tem uma disponibilidade de TI, desempenho do TI, mas o quanto ela impacta aqui direto. Eu ia falar enquanto ela impacta aqui direto. Então aqui a gente vai ter a presidência e diretoria da empresa, né, fazendo a gestão aqui. E a gente vai ter aqui o gerenciamento de TI, cuidando dos processos e da infraestrutura. Porque os processos, o negócio muda aqui, pessoal, muda o negócio, muda o impacto, muda o desempenho, muda a disponibilidade, tem que mudar os processos, e às vezes tem que mudar a infraestrutura, ou às vezes uma readequação, certo? Então aqui a gente consegue ver o dia a dia de uma multinacional. Olha só, quando eu olho para esse slide aqui, pessoal, eu consigo saber como uma multinacional gigante funciona, qual é o modelo adequado. É óbvio que isso vai explodir em 1000 slides, mas eu consigo ter uma visão aqui. Se eu não tiver essa visão aqui, vou ter problemas. Bom, então, o quanto que a governança influencia no investimento de TI? Todas as mudanças têm que ser comunicadas para a área de TI, para a área de TI se adequar. Senão, o que acontece? Vai dando problema, chega uma hora que vai demandar muito tempo para correção. Então, eles têm que andar, eu falo assim, essa expressão, para e passo, para garantir que muda uma, a outra muda, muda uma, a outra muda também. Muitas vezes, a tecnologia mudando, pessoal, impacta também no negócio. Vamos supor, vamos dizer assim, que a empresa tem um parque tecnológico lá, que muda a versão e ela não consegue acompanhar, por exemplo, ela tem que se adequar, né? Então, onde eu já vi casos assim, já vi casos em sistemas que hoje, pessoal, 2020, usam o Windows NT lá na operação. Nossa, pessoal, o Windows NT existe? Existe, pessoal, existe tudo que vocês imaginar de software existe dentro das empresas. Óbvio que isolado, em redes isoladas para não ter acesso à internet, mas são máquinas que de repente têm um licenciamento muito caro
de não sei quantos mil dólares, aí você não pode simplesmente chegar e trocar, né? E a adoção de processos e indicadores, pessoal. Se não tem essa visão de processo, a tendência de ter problema é muito grande. E achar os indicadores para conseguir medir eles dia a dia. Lembra que tem um monitoramento constante, então olha, os números mudaram, por que mudaram, como mudaram, o que aconteceu. Então tem que ter esse acompanhamento o tempo todo, 24 horas por dia. Porque não se pode ter o investimento inferior e nem exagerado. Buscar o investimento real adequado. Bom, pessoal, encerrando esse material de hoje, o que a gente viu aqui hoje? Importância da governança de TI dentro da governança corporativa. Então, a governança corporativa precisa, pessoal, ter um apoio adequado da governança de TI, senão ela vai ter falha. Se ela não usar o sistema adequado, se ela tiver um desalinhamento, ela não vai atingir as metas que ela tem, né? Porque tudo da empresa hoje, todas as empresas têm tecnologia. Bom, a lei SOX, como que ela influencia a governança corporativa e a governança de TI? Porque ela se aplica, pessoal, também na área de TI, a SOX, porque tem os investimentos de TI, né? Então, os gráficos, os números, os relatórios da TI também tem que ser de acordo com essa lei. Toda a área financeira, né? Toda a área financeira. Então, o importante é como alinhar o objetivo de TI ao objetivo do negócio, né? E como determinar objetivo de negócio, objetivo de tecnologia, recurso de TI e processo de TI. Bom, basicamente era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Coloquei lá no Moodle também os exercícios. E o pessoal, coloquei lá o exercício, é totalmente baseado nesse material que eu coloquei lá para vocês. E estando baseado nesse material, vocês podem responder lá. Eu só não coloquei ainda a entrega, mas coloquei a entrega e, tá lá para vocês fazerem. Eu vou colocar a entrega agora em seguida. E aí, na próxima aula, eu vou fazer 5 minutos de debate para explicar para vocês como vai ser o sistema de notas, tá bom? Porque essa atividade para você fazer fora do online, e aí a gente consegue equilibrar aí um conteúdo aqui na nossa aula síncrona e atividades fora da aula ao vivo para vocês cumprirem a carga horária, tá bom? Se tiverem dúvidas aí, pessoal, estou à disposição, tanto aí pelas mensagens do Moodle, não sei se vocês têm o meu contato aí, mas eu vou passar para vocês de alguma forma, se o representante da sala puder me chamar aqui pelo chat, que essa equipe fica aqui permanente, né? Eu passo meu WhatsApp para vocês, até porque eu fico com vocês aí na parte de estágios, né? Então, obrigatoriamente já tenho que ter esse acesso livre aí. Aí posso deixar meu e-mail corporativo do IF, posso deixar meu WhatsApp, meu e-mail pessoal, e o que vocês precisarem, é só falar comigo, que eu vou ter o maior prazer de atender vocês e se eu souber passar, se eu não souber, vou atrás, vou pesquisar. Tem o horário de atendimento também, pessoal, que a gente vai colocar aí como quinta-feira. Mas o horário de atendimento na verdade, é o horário que você pode. Precisa marcar à noite, precisa marcar no sábado. É só conversar comigo, professor, queria debater isso, queria saber isso, quero essa informação, eu tenho tal horário. É só falar comigo que eu me adequo e se eu não puder, a gente remarca, vê um horário, tá bom? Mas é importante que vocês sempre fiquem à vontade aí. Essa aula fica no YouTube também. Lembrando que é só você também comentar no YouTube também. Eu olho ali também e recebo atualizações. Então, se precisar de qualquer coisa, contem comigo. Estou à disposição de vocês para a gente trabalhar esses assuntos ou outros assuntos que vocês quiserem. Se tiver o meu alcance, obviamente, se tiver o domínio, né, e condição de agregar, vou te ajudar. Se não, ou pesquiso ou te aviso, né, se não for da minha área, tá bom? Quero dizer que é muito legal estar com vocês aí nessa aula. Quero agradecer muito a todos os presentes, né? Vou parar a gravação agora para poder fazer a download da chamada.